bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7h34. Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, 28 de setembro de 2018. Hoje é dia de resenha especial do Jornal 96. Estamos aí às vésperas do primeiro turno da eleição, das eleições gerais, e a gente vai realizar a sabatina hoje e na próxima sexta-feira, que antecede inclusive o final de semana da votação. Hoje comigo aqui, Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Robson. Bom dia, Alexandre, Logo e Edmo. Bom dia, Alexandre Cavalcante. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos aqui da bancada. Prazer grande estar aqui de volta e ter cuidado, né? Porque parece que começou mesmo a fase de baixaria na campanha, né? Pois é. Agora? Agora já. Bom dia, Edmo Sinedino. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Bom dia, Robinson Carvalho. Robinson Carvalho, que hoje tem uma missão especial de substituir o insubstituível, o agora global, Luciano Cleide. Bom dia, Robinson Carvalho. Rapaz, a responsabilidade é grande. O cara foi para o Jornal Nacional, aí o que é que vai ser de mim, né? A Alicâmbio precisou dele hoje, pelo jeito. Você tá vendo, né? Foi convocado novamente. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Diógenes. Na resenha do Jornal 96. Um abraço a todos os amigos aqui da mesa e aos amigos ouvintes. Discutir o noticiário, discutir o Rio Grande do Norte, o Brasil, nessa reta final de eleição. Eleição geral, como a gente falou no início do programa, tá? Olha, a gente começa nessa sabatina falando da polêmica de ontem na eleição presidencial. Uma declaração do general Mourão ao CDL de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ele fazendo críticas ao 13º, a existência do 13º, inclusive comparando mais uma jabuticaba brasileira, e além disso criticando a história de você, o trabalhador, entrar de férias e receber um pouco mais. A lei brasileira permite isso, né? Você vai entrar de férias, recebe o salário e o terço de férias, que é um benefício que se dá para o camarada passar lá aquele dia de descanso, poder fazer, inclusive, se possível, uma viagem. Então ele criticou o 13º e as férias. E isso causou uma reação muito grande, inclusive do próprio candidato à presidência da República, o Bolsonaro, que apesar de ainda estar no hospital, correu para as redes sociais para desautorizar o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, dizendo que quem critica o 13º não conhece a Constituição. Robson Carvalho. Olha, é lamentável esse tipo de posicionamento de uma personalidade de candidato, né, que está disputando a chegada no segundo turno, ter esse tipo de postura. O vice, por exemplo, que chega a se manifestar dessa forma. É um completo desconhecimento, de fato, do que diz a Constituição. E, por outro lado, você imagine, né, a ignorância de quem chega a propor isso. Não tem a menor noção da importância da economia e, sobretudo, dos menores, sobretudo daqueles que mais precisam desse mínimo valor, né, que você imagina a pessoa recebe. E um detalhe, aqui e acolá você ainda encontra algumas pessoas defendendo, às vezes até empresários, mas é só parar para pensar um pouco. A gente vive no sistema capitalista, a base do capitalismo é o consumo. E você imagina, você retirar o poder de consumo justo dos pequenos, que é um dinheiro que na hora que chega no bolso vai direto para a economia, para circular no comércio. Você diminui dinheiro na veia. Na veia. Na veia mesmo. É você tirar esse dinheiro de circulação para ir para onde, né? Que coisa. É isso aí. Marcos Alexandre, a notícia é que Jair Bolsonaro mandou ele calar até o domingo, dia 7 de outubro, que é o primeiro turno. Olha, Jorge, se isso aconteceu mesmo, é uma medida das mais prudentes, né? Quem tem um vice, um candidato, um companheiro de chapa como o general Mourão, não precisa de adversário, né? Aliás, que já deu declarações polêmicas, né? Toda semana parece que ele tem uma pauta, né, negativa para Bolsonaro. Teve uma que foi a história do autogolpe. Isso. É quase que dizer assim, pode haver ditadura. Basta que a confusão nas ruas deu um recado muito claro. Inclusive o jornalista da Globo News, eu acompanhei essa entrevista que foi dada pelo general Mourão. A outra foi a questão do que filho criado por avó e mãe forma família desajustada.
e que tem tudo para dar errado. É isso, pois né? Exato, exatamente. Então, toda semana parece que ele cria uma pauta, né, de polêmica e assim. E o que fica muito feio também, além das declarações originais, vamos dizer assim, dele, é que ele horas depois se desdiz. Ou né? tenta amenizar, né? Ou tenta amenizar, Então quer dizer... A criação da CPMF também, que nós tivemos, né, mais uma notícia. Mas essa foi do Paulo Guedes. Mas essa foi do Paulo Guedes, o que ele acha é o que será o guru ministro econômico. dele, essa é uma declaração do é o posto Ipiranga. do posto Ipiranga dele. Então, só complementando, fica feio, porque mostra assim... E aquilo que eu já tinha até comentado na resenha passada, exatamente repercutindo essa declaração do Paulo Guedes, que Robson citou aí, que está mostrando uma campanha sem rumo, onde todo mundo fala qualquer coisa, ninguém tem um direcionamento. Isso, para um candidato que lidera as pesquisas, né, uma pesquisa para presidente da República, é muito preocupante para o Brasil. Não, se Bolsonaro bater essa parada, quer dizer, estará contrariando todos os manuais, porque primeiro é preciso saber se o homem é contra ou a favor Bolsonaro, o vice dele, né? Para lançar uma... Pode ser presidente, né? Quem sabe? Pode ser presidente, para lançar uma ideia dessa. Agora, o que mais me intriga... Eu acho que Mourão não é Bolsonaro, não é ninguém, é ele. Eu acho que ele vislumbra lá na frente. O que mais me assumiu intriga, o poder. É que eu tenho ouvido as propostas de diversos candidatos e de outras pessoas que circulam entre os candidatos, em volta dos candidatos, é que não surge nenhuma ideia criativa para proteger o assalariado, para proteger as populações, as camadas mais pobres, mais necessitadas. Aí o cara vem com a ideia dessa de tirar direitos. Toda vida que aperta, que a coisa aperta, o nego quer meter o bolso, a mão no bolso, né, do trabalhador, né? Das pessoas mais menores, das pessoas pequenas, das pessoas que não têm muito para quem se socorrer, de quem se socorrer. Então vem um camarada desse, candidato a vice-presidente numa chapa, fazer uma proposta dessa. Quer dizer, as propostas de ordem política eu nem discuto muito a questão de autogolpe, de golpe, porque tem gente na rua que nem é político e nem nada, apenas eleitor, querendo ditadura, querendo os militares na rua, querendo os militares no governo. É uma parcela pequena, é uma parcela um pouco maior, a gente tem que avaliar. Essas questões de ordem política dividem, né? Eu penso de um jeito, Edmund pensa de outro, Marco Alexandre de outro, você de outro, tudo bem. Agora, na hora que você mete a mão no bolso do menor, do mais carente, do mais necessitado, eu acho que nos une a todos, né? Em protesto contra isso. Olha, o que é que disse o general Mourão? Ele disse o seguinte, numa palestra lá no Sul, claro, até para agradar a plateia de empresários do comércio, e ele disse o seguinte, que os benefícios trabalhistas são jabuticabas, são uma mochila nas costas de todo empresariado. Jabuticabas brasileiras, 13º salário, como a gente arrecada 12 meses e pagamos 13. O Brasil é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. Agora ele esqueceu. Quer dizer, ele fez uma crítica direta, não só ao 13º, mas também ao terço de férias, né? As palavras de Jair Bolsonaro, em resposta, ele foi para o Twitter e disse o seguinte: 13º salário do trabalhador está previsto no artigo 7º da Constituição, em capítulo de cláusulas pétreas, não passíveis de ser suprimidos sequer por proposta de emenda à Constituição. Criticá-lo, além de uma ofensa a quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição. Isso demonstra total dessintonia de Bolsonaro e do vice dele, né? Não há e do economista, do Paulo Guedes, aquilo que a gente já vem conversando desde a resenha passada. Mas eu estou falando dos candidatos, né? Então, quer dizer, eles não se entendem. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro corre para um lado, outro corre para o outro. No caso, Bolsonaro pode nem correr, porque ele está há 20 dias no leito de um hospital se recuperando do atentado que ele sofreu durante a campanha. Então, é um momento de grande crise hoje, porque os adversários correram para as campanhas ontem mesmo à noite para criticar PT, o próprio Alckmin, todos os adversários fizeram críticas às declarações do general Mourão, né? O Haddad chegou inclusive a questionar se o general Mourão tinha aberto mão do 13º dele, né? Interessante, será? Ele é tão crítico, né? Será que ele abriu mão, né, do benefício, né, da jabuticaba dele? E aí, um dos slogans
de campanha, inclusive do Alckmin ontem, era assim: campanha de Bolsonaro quer acabar com o 13º. Prepare seu bolso. Ele não. 13º sim, né? Então é mais um mote de campanha, é mais uma coisa negativa que se associa agora à candidatura do líder nas pesquisas, é bom ressaltar, líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, que enfrenta amanhã um grande protesto nacional. Acho que é domingo, Joyce. Não, é amanhã, dia 29. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28, dia 29 é amanhã. Eu também achava que era domingo. Eu tinha visto umas notícias. Mas o dia 29 é amanhã. Isso. Um protesto nacional do ele não. Claro que vai ter o ele sim também. A contrapartida dos seguidores do Jair Bolsonaro, né? E para mais um ponto aí dessa questão do Bolsonaro é que hoje a Veja traz uma grande reportagem, matéria de capa, com a Ana Vale, que era Bolsonaro, né? A mulher dele que se separou, que já foi manchete da Folha essa semana por conta de registros do consulado norueguês de que ela sofria ameaça de agressão por parte de Bolsonaro. Aí ela foi inclusive para as mídias dizer que não era aquilo, nunca ele tinha feito isso. Só que a Veja foi atrás do processo de separação dela com Bolsonaro. E no processo de declaração, que está na justiça, você tem os detalhes da separação, as brigas, o que estava sendo dito durante a separação. E tem uma denúncia grave da ex-esposa de Bolsonaro, dizendo que ele roubou o dinheiro, joias, que ela guardava num cofre na Caixa Econômica Federal. Está tudo nessa reportagem da Veja hoje. Então, é mais um elemento corrosivo e negativo para a campanha de Bolsonaro. Vamos ver como é que ele se comporta, como é que ele responde a todas essas acusações. Aliás, ele vem sofrendo um verdadeiro bombardeio, né, Robson? Pois é, né? E essa é uma acusação muito grave, né? Porque isso acontece dentro de casa, você imagine em outras instâncias, né? E isso quebra um pouco aquela história, né? Do comportamento em relação à família e, sobretudo, a questão de honestidade, né? E agora você veja como é interessante as coisas de campanha, né? Foram atrás de processo de separação com ex-mulher, né? De tudo a gente vê em campanha, algo absolutamente incrível. Mas de todo modo é importante porque a gente acaba conhecendo o outro lado da moeda, porque às vezes se idealiza algumas figuras, né? E daqui a pouco se percebe, né? Que aquilo que parecia ser de diamante pode ser um cristalzinho que com um peteleco se quebra. E as coisas de alcova, de vez em quando, surgem, né? Desde a campanha de 89, tu lembra de 89? Eu não gosto. O caso Miriam. Lurian. Não, né? Mas a ex-mulher era Miriam, né? Miriam, mas a Lurian que é a filha do Lula, né? Isso. Quer dizer, foi usada por Collor. Eu não gosto muito de discutir essas questões de alcova, não, porque eu já tive umas 4 ex-mulheres. Aí, entendeu? Devo ter dito algumas coisas e ouvido as outras que eu também, e ouvido outras que também não gostei, né? Eu prefiro discutir as questões de ordem política, né? Mas você sabe que isso tem um apelo ao eleitorado muito forte, não tenha dúvida, né? E principalmente numa campanha que tem esse apelo emocional, essa discussão em torno de gênero, né? Você tem aí o eleitorado feminino ressabiado, desconfiado e resistente a, inclusive, votar no líder das pesquisas. Coisa ruim o negócio de mulher, né? Mulher vai dizer pra colega, ele não é tão bom quanto anda dizendo não, e coitado aquele. Mulher, quando o cabo é corrupto, tu acompanha toda a movimentação do cabo, até usufrui. Participa, mas depois que perde a boquinha. Depois que perde a boquinha, costuma denunciar. Mas, né? Alexandre, tem um outro aspecto aí, que isso está sujeito, qualquer homem público, pessoa pública, né? Mulher também pode estar sujeito, pode ser um político, um artista, um cantor, um desportista, né? Há o interesse, né? Natural das pessoas, da mídia, e hoje mais do que nunca, né? Com as redes sociais assim, tão pessoais, né? Que você o relacionamento do homem e uma mulher, por exemplo, dentro de casa, assim, não, mas veja tão bem. pessoais que você difícil você imaginar o que é que pode acontecer entre você e sua mulher, entendeu? Não, mas veja bem, mas ela faz acusações graves. Eu só não gosto quando ela conta pra amiga dizendo que
Às vezes o cara na roda de amigo diz, não, eu sou raiando meu mundo, dei duas, Mas três. veja... Aí ela vai dizer, ele não é daquele jeito, não, é menos. Aí o cara, escolhendo o camarada. Homem, pelo amor de Deus. Agora esse caso da Veja, esse caso da Veja, ela é baseada num processo de 500 páginas, não é uma coisa de fofoca de um grupo de WhatsApp. Agora você vê aqui, olha, ser apurado e que dizem respeito a um possível presidente da República. Eu tenho um posicionamento de que então, quer dizer, a política merece apuração. A política é o espaço do exercício da vida pública e família é o espaço do privado. Porém, há um elemento importante que diz respeito a uma hipotética imagem que o candidato tem e que vende isso na política. Por isso que eu acho que essa reportagem da Veja acaba adentrando nesse assunto particular, porque quebra totalmente essa imagem. Nosso né? bate-papo já está tendo as reações aqui nas redes sociais. Aí tem aqui o Francisco Nunes dizendo: Deus, família, Brasil, Bolsonaro, presidente do Brasil, mídia comunista maquiando tudo. O camarada que já está determinado a votar neste ou naquele candidato não quer nem saber crítica e denúncia, o cara está determinado. Eu publiquei... E culpa logo a imprensa, só, né? Desculpe, só para pegar o embalo aqui. O Carlos Henrique Barbosa está dizendo: bom dia, o cara é bom. Aí bota o número do Bolsonaro, né? Então tem. Aí outro aqui diz assim, Rafael Giordano diz: como disse Ciro, Mourão é um jumento de carga. Vixe, Maria. Vamos lá. Quando a denúncia é de um lado, é mídia golpista. Quando a denúncia é do outro, aí é mídia comunista. É difícil agradar. E eu acho que a mídia está fazendo assim, é por isso que eu acho, por exemplo, que nós principalmente precisamos ter muito pé no chão. Por exemplo, eu recebi uma informação há 3 ou 4 dias atrás e não publiquei, não escrevi sobre ela, porque tentei checar e não consegui. Ontem consegui falar com o Geraldo Mello e ele disse que não deve ao Estado há mais de 10 anos que ele se desfez da usina e coisa e tal. Aí tem uma matéria publicada hoje: Geraldo deve 127 milhões ao Estado. Ele diz: eu não devo um tostão ao Estado, não tenho usina há mais de 10 anos, entendeu? Aí isso está na mídia, saiu. Quer dizer, interessa a quem? Há informações que teria partido de dentro do MDB, informações como... Há uma séria possibilidade dele tomar o mandato de Garibaldi, né? Então há que ter cuidado. Mas nesse caso dessa matéria, ouviram Geraldo? Não viram. Então aí que está o problema. E foi veiculado aonde? Pois é, essa é a questão. O jornalismo sério, ele é obrigado a ouvir os dois lados. Agora, se há uma parte que é só um lado, então daí já merece. Na internet mandaram aqui uma foto de Alexandre Frota, que é candidato a deputado federal, e é um dos grandes eleitores do Bolsonaro, né? Entusiastas e tal. Tem uma foto dele como candidato. Aí bota ao lado de outra foto, ele beijando uns cabas e mulheres com Bolsonaro, ele vestido de noiva. A guerra é grande nas redes sociais. É isso aí. Olha, a gente vai falar mais de eleição, mas vamos agora abrir um espaço pro futebol, né? Final de semana aí, futebol, vamos chamar o Edmo Cinedino. Cinedino vai falar, depois da briga entre atletas, do confronto da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Oferecimento: super excursão para o Carnaval de Recife e Olinda 2019. A Costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel com café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua vaga. 84-3211-2091. Costa do Atlântico Turismo, com você no mais espetacular carnaval do mundo. Cidadino, foi um jogo muito duro, inclusive a agressão entre jogadores, um ameaçando o outro. Olha, você vai jogar em São Paulo no próximo final de semana, tal. O clima continua assim ou baixou a poeira? Olha, eu me lembrei dos meus tempos de jogador de futebol, né? Que a gente ia para Mossoró. E quando o pau cantava lá, dizia: não, mas vocês vão a Natal, não se preocupe não. Lá em Natal vocês vão ver, ou o contrário, né? Então quando ele jogava aqui em Natal, eu dizia: lá em Mossoró a gente vai se entender. Mas é isso mais ou menos. Mas eu acho que o clima já serenou. Cabeça quente quando termina uma partida como aquela, não vai. O treinador Mano Menezes, o treinador Filipão, que falou muito,
já estão amenizando as coisas. É uma outra competição. Isso você fala antes da partida. Mas você sabe quando começa o jogo? É verdade. A primeira lapadinha que o caba dá, primeira faísca, pode tocar fogo. Você acha que o clima tá para isso? Não tem como você controlar alguns jogadores a adrenalina no momento de uma partida. Se estiver sendo derrotado, se achar prejudicado, se achar que foi atingido de forma desleal, certamente pode provocar. E, claro, se aconteceu na primeira partida, pode acontecer na segunda. Mas, de qualquer forma, Palmeiras, eu acho que está mais focado na tentativa de assumir a liderança do Brasileiro, porque tem 50 pontos. E se o Palmeiras vencer, vai a 53 e vai torcer pelo tropeço do São Paulo. A rodada de hoje tem jogos interessantes, que parte de cima e parte de baixo envolvidas. Começa no sábado com Fluminense e Grêmio, América Mineiro e Corinthians, Bahia e Flamengo. No domingo teremos esse clássico, Palmeiras e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Sport, Botafogo e São Paulo, né? Botafogo aí com a missão de tentar voltar a vencer. Se Botafogo vencer, será a terceira vitória consecutiva. Para mim deve ser um recorde. Força, Fogão. Nos últimos anos. Santos e Atlético Paranaense, Internacional e Vitória, Ceará e Chapecoense, e na segunda-feira a partida que você espera com mais ansiedade, Paraná e Vasco da Gama. Eita, Vasco da Gama segunda. que jogou ontem, por falar, Fica à vontade. Assim, até para as pessoas entenderem, porque se você falar em cima, Vasco jogou ontem contra o Santos, empate 1-1, ninguém mudou de posição na tabela, né? Não, ficou tudo na mesma. O Vasco na 16ª posição, se eu não me engano, e o Santos na 11ª, se eu não me engano. Tá aqui. Né? O Vasco continua 16ª. Não, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Não, saiu, mas ele estava. Tá na 17ª. Não, 16ª. Ele saiu da zona de rebaixamento, sim, com esse empatezinho. Porque é um jogo atrasado que Salvador já tinha saído. Não tinha saído. Tinha. Porque na segunda o Fluminense ganhou da Chapecoense. Já tinha saído. Aí o Vasco ganhou do Bahia na segunda-feira. Tem certeza? Não? Certeza. Já tinha saído. A segunda-feira, porque o Vasco ganhou do Bahia. Nós dissemos que o Vasco estava na zona de rebaixamento, mas na terça ele saiu. Tá perfeito. Isso. Perfeito. Aí, então com o resultado de ontem, ontem, o Santos na 11ª posição. Com esse resultado, ele se manteve. E o Fogão? Fora da zona de rebaixamento. O Botafogo ainda joga. O Botafogo tá bem, rapaz. Tá na 12ª posição. Só porque ele vai ganhar esse final de semana. É nós, herói. 2 vitórias consecutivas. Isso tem algum interesse com o Flamengo? O que é? Vasco, Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Aqui pro Flamengo pode superar o. Pode passar o São Paulo. Pode passar. Em número de vitórias, pode passar o São Paulo. A agressividade. 48, a agressividade de Luciano Kleber ontem. Eu fiquei triste. Eu mandei uma foto de uma pessoa com a goela estufada e a pessoa dizendo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aí ele. Você precisava ver a resposta do Luciano Kleber, rapaz. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui. Ó, era a foto da pessoa com. Aí o cara dizendo isso aqui. Pode ser? Se tirar, só um minutinho. É porque. Não sei aqui. Pronto. Agora vai, né? Tá certo. Aí eu mandei com isso aqui. Negada, eu quero mostrar uma foto aqui de um amigo meu, torcedor do Flamengo. Ele tá com um grito de campeão preso na garganta. Eu não vou dizer a resposta de Luciano Kleber. É impublicável? É impublicável. Impublicável. Aí você tenha calma. Fair play. Fair play Aí pronto. Aí disse outra esculhambação, né? É isso aí. Vamos lá. O que mais, Edmo? Estadual da 2ª divisão tem 2 jogos. A terceira rodada. Isso, a terceira rodada da nossa Série B do estadual de hoje, nesse final de semana. O Cruzeiro de Macaíba fazendo a estreia do seu novo treinador Romildo Freire e o volante Val esperando a recuperação, e o Mossoró Esporte Clube aí tentando se igualar ao Alecrim no 100% de aproveitamento e enfrentando a equipe do Cruzeiro de Macaíba, Palmeiras de Goianinha contra o Atlético Potiguar. Essa é a rodada da Série B do nosso campeonato estadual, que classifica apenas um clube para a primeira divisão de 2019. 6 clubes nessa luta, claro, o Alecrim, clube centenário, tentando, principalmente o Alecrim, tentando voltar à elite do nosso futebol. É isso aí. Olha, o ouvinte José Gomes
Tá dizendo aqui, Bolsonaro ainda não entendeu, o maior adversário dele é o próprio vice, General Mourão. É bem isso, viu? Às vezes, né? Não precisava do Haddad, ninguém baixava o Mourão. Cidadino, mais alguma notícia na sua agenda esportiva? Não, só reforçar o que eu já falei aqui ontem. Nesse final de semana nós teremos a rodada que vai definir os 4 clubes classificados para semifinais do Campeonato Potiguar de Futsal, que está sendo realizado. Infelizmente não temos representantes natalenses, somente com clubes do interior. Um evento, uma competição que é realizada pela Liga Norte Rio Grandense de Futsal, não pela federação. É isso de hoje, final de semana de futsal e da 2ª divisão, além do Brasileirão. É isso aí. Sinedino, bom final de semana para você. Você que agora vai fazer sua caminhada internacional. Vou fazer minha caminhada, né? Exatamente, de hoje. Sucesso. Você saiu daqui na última sexta. Você passa, você... Na última o movimento é grande. Na última sexta, quando saiu daqui, o pau comeu, né? Aí você compra. Fora de casa? Sinedino, aí cara de cachorro. Barba de cachaça, pé de bicho, por aí. Encontra esses colegas dele, maravilhoso. Barroada. E bora. Bora porra também, tá? Bora porra, faz a caminhada. Gerlane Lima, bom dia. Bom dia, Diógenes, ouvintes. O que é que você acha desses amigos de Edmo Sinedino? São maravilhosos, dão audiência pra gente aqui, mas o apelido dele também não sai muito bem, não. O Lugo aqui sabe aí. PPO, é PPO, né? Não é só PPO, não, hein? Zé Carioca. Zé Carioca. Por aí. É isso aí. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Em Natal, a sexta-feira de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com nebulosidade, pouca nebulosidade, mínima de 24, máxima 32 graus. Em Alexandria, dia de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 23, máxima 34 graus. Em Panguaçu, previsão de tempo aberto pela manhã, mas pode chover rapidamente à noite. Mínima de 24, máxima 35 graus. Em Galinhos, previsão de céu claro. Galinhos, linda demais, hein? Mínima de 25, máxima 34 graus. Olha, aproveitando, Gerlane, aqui, nós temos notícias do Enem. O Ministério da Educação pediu adiamento do início do horário verão para não atrapalhar o Enem. O Enem que acontece exatamente no final de semana e começaria o horário de verão. Como é que está essa história, Gerlane? Pois é, Diógenes, o horário de verão que está previsto para iniciar no dia 4 de novembro, que é a data marcada para a realização do primeiro domingo de provas do exame. Então, pedida para que comece no dia 11 de novembro, que é o final de semana seguinte. Pois né? O medo do MEC, na verdade, a avaliação do MEC, Diógenes, é que a alteração nesse horário possa gerar confusão, fazendo com que os candidatos possam perder o exame por conta da alteração no horário. Tradicionalmente, o horário de verão tem início a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas um decreto do final do ano passado alterou essa data, definindo que o início do horário ocorreria no primeiro domingo de novembro, atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que havia solicitado essa mudança já para não coincidir com o segundo turno das eleições deste ano. Nada está definido ainda, Diógenes, com relação a essa alteração do horário de verão, e o MEC também não cogita alterar as datas de prova do Enem. Ainda vamos ver no que vai dar essa questão da alteração. Não há uma resposta do Palácio do Planalto por enquanto. É isso aí. Na semana que vem a gente vai intensificar mais essa cobertura do Enem aqui no Jornal 96, trazendo as principais informações. Tem uma novidade, Diógenes, que foi divulgada ontem, na verdade, a novidade do Enem, o INEP divulgou ontem, foi apresentada pelo INEP ontem, durante o encontro para alinhamento operacional do exame, que foi realizado no batalhão onde são armazenadas as provas lá em São Paulo. E aí o INEP apresentou o processo para solicitação de reaplicação da prova, que pode ser feito em casos específicos por meio da página do participante. Mas só tem direito a essa reaplicação, Diógenes, o participante que comprovar ter sido afetado de alguma forma por um problema logístico ou de infraestrutura, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, que aconteceu o ano passado. Isso é interessante, quer dizer, você pode pedir, por questões de logística, a reaplicação da prova. Agora, tem que fazer isso antes da aplicação da prova. Na verdade, é depois, Diógenes. Depois? É depois, 5 dias depois? Exatamente. 5 dias úteis após o último dia de aplicação da prova. Isso. O candidato que conseguir
o direito de participar da reaplicação, terá considerada a nota da segunda prova, e aí a reaplicação já está agendada para os dias 18 e 19 de dezembro, que é terça e quarta-feira. Tem que estar bem fundamentado. Tem que estar bem fundamentado. O problema que atrapalhou a aplicação da O ano prova. passado, Perfeito. o ano passado teve mais de 3 mil estudantes que tiveram que refazer as provas em outra data por problema como falta de energia nos locais de exame. Então, esses estudantes que tiverem problema terão que solicitar essa reaplicação até o dia 16 de novembro, Diógenes, que coincide aí com 5 dias úteis após o último dia de aplicação de prova do Enem. Isso aí. Obrigado, Gerlane. Agora sim, tem uma outra coisa que é bom reforçar. Quem perder a prova, né, simplesmente, eu estou de ressaca, fui para balada, perdi a prova, vai pedir a reaplicação da prova. Isso não é motivo para reaplicar a prova. Inclusive, Diógenes, os casos serão julgados individualmente pela uma comissão de demandas do INEP e a aprovação ou reprovação da solicitação será comunicada. Então tem que ser bem fundamentada. Beleza, Gerlane, obrigado. Antes da gente ir para o intervalo, só uns registros aqui. Olha, essa coisa da eleição, né? As paixões, né? Tem um ouvinte aqui, o Lindenberg Fernandes, está dizendo assim no Facebook: olha, sou admirador do Jornal 96, todos os dias acompanho, mas hoje pegaram pesado Bolsonaro, pegaram Bolsonaro para cruz. Vocês não falaram dos outros candidatos. O povo de bem não está gostando. O registro do Lindenberg. Aí o outro aqui, não botou nem nome, assim, o Edu, tá aqui o nome dele. Bom dia, Bolsonaro ganha no primeiro turno, vocês são anti-Bolsonaro declarados, cadê a imparcialidade? Fala no PT do Lalau sem dedo. Pô, é interessante isso. A gente fez cobertura aqui de impeachment, falamos aqui dos problemas de Petrolão, de Mensalão. É só você. Prisão de Lula. Se você é ouvinte do Jornal 96, você pode acompanhar todos esses temas aqui tratados, que agrada um, agrada outro, o fã do Lula não gosta, enfim. Sempre a gente trouxe a notícia. A gente começou o programa falando de Bolsonaro por conta do 13º da declaração de Mourão ontem, do que está na Veja hoje em relação à ex-mulher. Ele está como se diz, na crista da onda, por conta exatamente, é líder nas pesquisas, tem campanha contra ele amanhã nacionalmente. Tudo isso é notícia, tudo isso é fato. Nada disso está sendo inventado aqui por ninguém dessa bancada aqui. Eu acho engraçado as pessoas ficar cobrando imparcial. Agora, se estivéssemos aqui defendendo Bolsonaro, não, coisa boa, é dos nossos. E o outro lado. Aí o lulista já não ia gostar. Não só lulista, mas também quem não vota em Bolsonaro, o pessoal do movimento ali não. Gente, a gente registra o que é relevante. Claro. Se agrada ou não ao ouvinte, ao telespectador, tem uma coisa muito interessante que você pode fazer. É só desligar o rádio. É só desligar a televisão, mudar a página do Facebook, vai ver outra coisa. Não precisa concordar com a gente. E outra coisa, eu não preciso concordar com onda de ninguém. Aqui ninguém, cada um, né? Na hora de votar daqui a 10 dias, cada um vai fazer a sua escolha. E até porque, Diógenes, seria muita pretensão nossa querer influenciar, né, no voto do eleitor. Por exemplo, o camarada... Uma coisa que eu nunca deixei fazer aqui, ninguém, nem eu fiz aqui, eu nunca fiz campanha para ninguém aqui. Eu nunca deixei ninguém fazer propaganda para ninguém aqui. Agora, os fatos relevantes de qualquer campanha, de qualquer momento político, econômico, a gente traz aqui, quando é relevante e respeitando o direito de resposta, ouvir as opiniões contrárias. Eu faço jornalismo desse jeito. Imparcialidade, eu entendo até, isso é um momento emocional das pessoas. Porque existe, por exemplo, só um minutinho, Robson. Por exemplo, nós não temos o poder de influenciar o desejo das pessoas, né? Por exemplo, se o camarada Lula foi preso, julgado, condenado, está na Polícia Federal, aí a candidata que gosta do Lula, que é apoiada pelo Lula, coloca a fotografia dele aqui no peito e o cara vota. O que é que nós podemos fazer? Verdade. Olha, nós crescemos numa geração que escutava muito a seguinte frase: olha,
Política, futebol e religião não se discute. Eu sempre digo, discute sim. Agora, você não pode misturar as coisas. Hoje está se discutindo política como quem discute futebol. Aí você vê o jogador do ABC, você é do América, aí o cara dá uma canelada no outro, marca um pênalti. Aí quem é do time finge que não viu. Quem foi o prejudicado vai em cima do juiz. E na verdade cada lado tapa os ouvidos para a situação e não. Só para encerrar esse ponto, Lindenberg, acho que o Edu também, se a gente fosse parciais, a gente não estaria nem lendo suas mensagens. Se a gente fosse parcial, a gente estava aqui querendo esconder, inclusive, o seu comentário. As opiniões contrárias. A sua opinião contrária, inclusive criticando talvez a postura de um, de outro, o comentário de um, de outro, é relevante também. Por isso que eu levei ela a democracia. E eu até publiquei essa semana, de hoje, no robsoncidadão.com.br, um artigo que é Os Zumbis Políticos, o Diabo e a Democracia. Você, quem tiver oportunidade, vale a pena ler, porque, rapaz, é uma coisa impressionante que está acontecendo. Você tem uma chuva de informações tão forte circulando nas redes e mídias sociais e a grande maioria é falsa, é deturpada. E as pessoas, como estão nesse clima de Flamengo e Vasco, ABC e América, nem pensam no que estão fazendo, saem repassando. Eu já vi cada coisa de pensar assim, meu Deus, se essa pessoa pensasse no que ela repassou, ela jamais teria repassado, porque tem tanta coisa, inclusive contraditória, que é algo estarrecedor. E só interessante, só para eu fazer um comentário também, que essas matérias aí que Diógenes citou e que a gente está noticiando aqui, as fontes são de dentro da casa de Bolsonaro, né? Na casa política, que é o vice dele, o companheiro de chapa e a ex-mulher, né? Então, quer dizer, não é nada inventado pela imprensa, não é nada em off, não é nada... Aí é a velha máxima que vem desde Gutenberg, né? Que é o inventor da imprensa. A imprensa só é bom quando fala a favor. Quando é ruim, aí começa a contestar. Enfim, é natural, é paixão isso. Semana passada, o Ciro Gomes deu um empurrão num repórter lá em Roraima, dizendo que ele era repórter de Romero Jucá. E a imprensa toda noticiou, nós noticiamos, falamos aqui, nós registramos, eu pelo menos registrei no portal no minuto.com. Diógenes, ninguém deixa de cobrir isso, faça relevância da campanha. Diógenes, e outra coisa, a gente critica também a própria imprensa, assim, faz um meia-culpa, uma autocrítica. Quantas vezes a gente não criticou aqui as entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos? Né? Até a postura da imprensa. E outra coisa, nós também estamos passíveis a erro. Claro. Nós aqui, ninguém é perfeito. Nós cometemos nossos erros. Agora, falar em parcialidade no momento de campanha eleitoral fica meio complicado. A gente vai para um rápido intervalo. Bora lá, solta a nossa música. Vamos lá. Olha, estamos de volta com o Jornal 96, segundo tempo da resenha especial de hoje. Eu queria fazer uns registros aqui antes da gente falar sobre a sucessão estadual. O Jereba Santos está dizendo assim: vocês teriam coragem de declarar seus votos? É uma questão de coragem, viu, Jereba? Cada um aqui vai, no dia 7 de outubro e também no dia 28, se tiver segundo turno, cada um vai escolher seu candidato. E todo mundo tem o direito ao sigilo ao voto. Cada um. Do momento que você vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República, cada um de nós tem os seus candidatos, tem as suas preferências. E tem um detalhe aqui, viu, Jereba? Por dever de ofício, nós aqui, eu acho que o Robson, todos nós aqui que somos comunicadores, nós não podemos aqui estar declarando voto em ninguém, porque a gente vai levar uma multa danada. Sabe por quê? Porque a gente estaria favorecendo... A partir de 25 mil reais. Exatamente. Então, quer dizer, não é nem por isso não, que a gente não está aqui falando que vota em fulano, ciclano, não. Também por isso, né? 25 mil reais. Mas, assim, por força de lei, nós comunicadores, a gente não pode estar declarando voto em ninguém. Né? A gente pode ser multado, pode ser até condenado na justiça, no âmbito da justiça eleitoral. Para fazer isso, para declarar voto em alguém, eu teria que me afastar do pleito, inclusive concorrer. Está aí concorrendo a algum cargo eletivo. É verdade. Está feito o registro? Feitíssimo. Um abraço para o Alexandre Arruda, o próprio Lindenberg Fernandes, que fez um comentário agora há pouco aqui. Está dizendo, bacana, gostei da resposta. Então, a gente
Péricles Barros Vanderlei já também entrou em contato aqui, mandando um abraço para todo mundo da resenha. E também o Zé Negão está parabenizando aqui o Jornal 96. Um abraço, obrigado a todos. Olha, vamos falar sobre sucessão estadual. Reta final, à luz das pesquisas, Robson Carvalho, já dá para dizer que nós teremos segundo turno ou eleição se define no primeiro turno para o governo do estado? Olha, Diógenes, eu tenho sempre um pé atrás com pesquisas, né? O pessoal me conhece muito como um crítico de pesquisas, porque tem para todos os gostos. Pesquisa é muito caro de se fazer. Uma pesquisa bem feita na amplitude de Rio Grande do Norte, por exemplo, você não vai gastar menos do que 30 mil reais. E às vezes a gente para e pensa, quem é que tira do bolso 30 mil reais, entre aspas, de graça para dar e publicar simplesmente uma pesquisa? Alguém paga. E quem paga a banda escolhe como que música deve tocar, né? Muitas vezes isso acontece e historicamente temos sequências fenomenais de erros nas pesquisas. Exemplos, né? A pesquisa... O próprio Ibope, me parece, não atrapalhando você, agora há pouco pediu desculpa por um erro aí de mais de 10 pontos aí numa pesquisa. Você teve delator na Lava Jato falando sobre como é que se diz? Falando sobre quanto pagou em determinadas campanhas para Instituto de Pesquisa. Para Instituto de Pesquisa, verdade, inclusive Ibope. Eu era criança eu era criança quando eu escutei, por exemplo, Ibope anunciar Henrique prefeito de Natal, Henrique Alves prefeito de Natal, a primeira vez, depois a segunda vez, na segunda vez, inclusive no dia da eleição, teve gente que soltou foguetão, até rimou, tá vendo? Teve gente que soltou foguetão anunciando Henrique Alves prefeito de Natal. Campanha passada de governo, o mesmo jeito, Consulta, Ibope e outras também, manchete da Tribuna do Norte, Henrique é governador primeiro turno. Então, assim, a gente vê tanta coisa. Ibope disse, por exemplo, há cerca de 10 dias da eleição passada para o Senado, por exemplo, que aproximadamente Vilma de Faria teria 45 pontos e Fátima 30, quando era absolutamente o contrário. E no plano nacional, pegando o mesmo Ibope, 2014, você tinha Dilma e Marina no segundo turno, quando abriram as urnas, deu Aécio e Dilma, né? Então, assim, eu tenho um pé atrás com isso. Eu não sei hoje. Assim, a eleição está aberta. Você falou tudo isso. Está aberta. Para mim, a eleição está aberta. Existe possibilidade de definição em primeiro turno? Existe, isso é um fato. Agora, havendo o segundo turno, quem vai para o segundo turno, também não dá para se afirmar isso, né? Com base em tudo isso, você não tem como afirmar que é ou que é o Carlos Eduardo Alves ou o Robson Faria que vai para o segundo turno. Isso está em processo de definição, né? E a gente vai aguardar, porque muitas vezes, eu até disse brincando essa semana aqui, que a pesquisa serve muitas vezes para captar um recurso, né? Quando o cara vai dizer, olha, eu estou bem na pesquisa, e consegue né, captar um apoiador político, dar caganeira naquele que estava mal, teoricamente, naquela pesquisa, incentivar, inflamar a militância de quem é a favor do candidato. Então serve para muito isso. E às vezes mexe um pouquinho na votação, mas o importante é que cada um vote como deseja, como queira, não como uma pesquisa. Não é a pesquisa que vai votar por você, né? Alexandre Cavalcante. Eu para ser coerente, inclusive eu escrevi isto essa semana no Minuto.com, eu tenho a expectativa de segundo turno nas eleições para governador do Rio Grande do Norte. E pelo andar da carruagem, ficariam os dois candidatos mais votados, a senadora Fátima Bezerra, do PT, e o ex-prefeito de Natal, candidato do PDT. Esse é seu palpite? Que o segundo turno, se houver... Uma avaliação das pesquisas publicadas até agora, não me atendo a apenas uma, né? Mas fazendo aí uma avaliação de todas elas que estão sendo publicadas. Eu acho, por exemplo, que houve uma reação em Mossoró. A prefeita Rosalba Ciarlina foi para as ruas com o filho Cadu e coisa e tal, fez uma Cadu, que é o vice do Carlos Eduardo, né? O vice de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, não? Foi para a rua, fez Cadu é o quê? Como é o nome dele? Carlos Eduardo. Viu? Fez uma movimentação muito grande em Mossoró no último final de semana, no sábado último, que não tinha acontecido ainda na atual campanha. Eu acho que vai haver um equilíbrio lá. É uma questão de honra para o rosabismo, uma posição bastante próxima de Fátima, se não ganhando, pelo menos ali equilibrando o pleito em Mossoró.
Então, equilibrando o pleito em Mossoró, equilibrando o pleito em Natal, a tendência é de segundo turno entre Fátima Bezerra e Carlos Eduardo Alves. Marcos Alexandre, e Senado, está aberto também ou a disputa aí, à luz das pesquisas, você tem aí já uma definição dos favoritos? Diógenes, Senado é que está aberto. O Senado tá aquela disputa embolada, 4 candidatos, né? Despontam para 2 vagas. Exatamente. Nós temos aí o senador Garibaldi, o capitão Stevenson, a Zenade Maia e o Geraldo Melo, né? Esses 4 aí estão aí disputando voto a voto. Antônio Jacome não tem chance aí de entrar Antônio Jacome tá um pouco abaixo desse bololô, não? Desse bloco. É o quinto lugar distante do quarto, tá né? descolado, ele está um pouco descolado desse bloco, mas esse pilotão da frente está muito, não atrapalhando o Marcos Alexandre. Tá tipo assim, uma corrida, eu imagino assim, uma voto corrida, a voto, né? E o cabo olhou de lado, o outro passa. Voto a voto. E aí as pesquisas, tem pesquisas que dão, né, 2 candidatos na frente, por exemplo, Garibaldi e Stevenson, outra dão Stevenson e Zenaide, enfim, há um pouco de diferença aí nas pesquisas. Estamos aí há quase 10 dias. Menos de um ponto de um para outro, quer dizer, isso, dentro da margem de erro. O quarto pode ser o primeiro tudo e o primeiro. Embolado, tudo embolado. Como uma pergunta. Até mesmo o Stevens, que tinha uma certa vantagem sobre os outros 3, já está bem mais próximo. Já está, exatamente, já está embolado. Já ali teve até quem desse ele em segundo lugar. Exato. Me contaram essa semana que um prefeito ligou para Stevenson: olha, eu gostaria de lhe apoiar nessa reta final da campanha. Aí ele disse: não precisa de seu apoio não, eu vou me eleger e tal, pode ficar tranquilo, não quero seu apoio. É a linha dele, né, que ele tem adotado, né, Jorge? Independência, inclusive, de que não quer apoio de ninguém, apoio político de ninguém, né? Esse é um caso inédito, se eleger, de ter chegado lá, inclusive num cargo importantíssimo, Senado da República, sem apoio político, né? Essa é justamente a linha de atuação dele, né, Diógenes? Ele tem construído a imagem de não se vincular aos políticos que grande parte da população justamente tem rejeitado, né? Isso muitas vezes ao nosso próprio olhar, ao meu olhar, pode parecer algo estranho e esquisito, mas quando você vai para a população, isso é algo que tem empolgado muita gente, né? Eu particularmente, pelo que eu vejo, assim, acho que ele está realmente ainda em primeiro lugar. Vejo, digamos assim, entre aspas, uma vaga em relação a ele mais consolidada, porque é um voto mais firme. Quando você vê ao longo do interior do Rio Grande do Norte, isso se multiplica de uma maneira impressionante, onde chega o pessoal procurando, tirando foto. Então, assim, eu acho que a gente vai aguardar o desenrolar dos fatos de como é que vai se comportar, afinal de contas, o eleitorado potiguar, né, sobre esse novo tipo de mensagem política, né? É isso aí. Olha, fazer um registro aqui do nosso ouvinte internauta, o Joseilson Silva está dizendo aqui: bom dia, quando saem as acusações de improbidade, quadrilha e a mais recente em que o tesoureiro de campanha de Haddad está sendo acusado pelo crime de Caixa 2, vocês deram a mesma importância e atenção? Se sim, são imparciais. Se não, esse programa de hoje é no mínimo tendencioso. Está feito o registro, José. E verdade, hoje tem uma acusação do tesoureiro do Haddad hoje na Folha, se eu não me engano. Até para ser honesto também, quer dizer, nesses últimos anos, o que foi de presidente e de tesoureiro do PT, todos eles foram acusados, a maioria deles condenados e presos, chegaram a ser presos. Pois é. Isso aí tem que se fazer. Então, o atual tesoureiro do Haddad está respondendo a alguns processos. Esse é mais um. Né? É isso aí. O Carlos Murilo está dizendo aqui: bom dia, Diógenes, fico pensando no comentário aí do tal cidadão de bem. Quer dizer que eu trabalho de 8 da manhã até as 8 da noite, casado há quase 20 anos, nunca bati em mulher, mas voto em Haddad. Quer dizer que eu, votando no PT, deixo de ser um cidadão de bem? É a pergunta. O Felipe Lima está dizendo: parabéns, equipe do jornal, por esse trabalho de divulgação de Jair Bolsonaro. É de gente como vocês que tenho mais certeza que o Brasil precisa dele. Tá feito, existe, Felipe. Diógenes, é importante salientar que Marina teve em segundo turno. Isso aqui é Anderson Luiz.
Diógenes, é importante salientar que Marina teve em segundo, só, né, naquela campanha de 2014, só após o acidente de Eduardo Campos. Acredito por uma comoção nacional pela morte de Eduardo. Para o final da campanha, ela voltou para o terceiro lugar. É mais ou menos isso. Nessa campanha agora, inclusive, a Marina vai para quinto, né? Por aí assim. É, porque, na verdade. Tem um amigo meu pagando R$1.000 o voto que encontrado de Marina. Eu acho de sacanagem um negócio desse. O Ehrenberg Noronha está dizendo aqui: o trabalho de Stevenson está mais claro, pois não se coloca como os antigos. Ele se apresenta à população com um trabalho limpo. Está feito aí o registro também. É isso aí. O Rogério Matheus está parabenizando aqui o Jornal 96, falando em parcialidade, nunca vi. Aqui o objetivo da gente é noticiar, trazer os lados da notícia. Se soa parcial ou imparcial, depende, claro, do sentimento, do acompanhamento de cada um aqui. Mas o importante aqui, o que me rege aqui na condução do meu trabalho jornalístico, é abrir espaço para todos as correntes. De vez em quando opinar, mas a opinião cabe a mim. A minha opinião sua ou a minha, quer dizer, não quer dizer que todo mundo tem que concordar. Tá? Claro, com certeza. A gente tem aqui também o nosso trabalho. Olha, um abraço para o editor de imagens da TV Assembleia, Neander Rodrigues, que faz aniversário hoje. Um abraço, Neander, uma pessoa muito bacana. Olha, vamos para a nossa ronda policial. Antes, eu queria só falar aqui do Postão. O Postão trouxe para Natal um reparador instantâneo de pneus. O reparador instantâneo de pneus para carros e motos. O reparador instantâneo de pneus veda o furo e enche o pneu do seu carro para que você possa sair de uma situação de risco. Imagina aí você ter o pneu furado numa área perigosa, sem iluminação, e como é que fica, hein? Você procurar um borracheiro. Pois é, usando o reparador instantâneo de pneus, você pode sair dessa situação de risco e consertar seu carro. Pode ser usado tanto em pneus com câmara de ar e pneus sem câmara de ar. Pense na segurança da sua família e tenha sempre no seu veículo ou moto o reparador instantâneo de pneus. Você encontra o reparador instantâneo de pneus numa das 9 lojas do Postão do Rio Grande do Norte. Já imaginou você arruma para ir para uma festa e fura um pneu, você tem que trocar, ficar cheio de graxa e sujeira. É um absurdo. É para matar, já aconteceu comigo e não tive nem a quem recorrer. Olha, Francisca Neves está elogiando a camisa de Robson Carvalho. Camisa linda. Parabéns, Diógenes, pelo quê? Como é que ela diz aqui? A camisa é dele, sim. Parabéns, Diógenes, pelo programa. Ô, Francisca, pois é, quando chegou aqui, as meninas aqui da produção elogiaram o Robson também pela camisa fashion, mas ele é fashion, né? A gente compra no comércio popular, a gente não pode chegar. Marcos Alexandre é que chega de vez em quando com as camisas. Não, a semana passada foi a camisa de Luciano, né, que fez, causou furor. Aí agora o Robson veio à altura, né? Mas eu não chego perto de Luciano, não. Essa sua camisa hoje tá. Vamos lá, vamos chamar Jackson Damasceno. ITEP confirma hoje a identificação do corpo de Claudimar Jefferson, aquele rapaz lá de Parelhas. Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento, Bodega do Ivan. Agora na Copab, em Parnamirim, você tem a Bodega do Ivan, onde você encontra galinha caipira, guiné, bolachas, doces, cachaças e muito mais. Ligue 99461-6972. Bodega do Ivan, o Seridó perto da gente. Jackson Damasceno, infelizmente foi confirmado ontem que o corpo carbonizado encontrado numa área rural lá de Parelhas é do jovem que estava desaparecido, o Claudimar Jefferson. Conta pra gente os detalhes. Olá, Diógenes, bom dia a todos que participam aí da mesa, bom dia ao nosso público. Realmente, o anúncio oficial deve ser feito hoje às 11h30. O ITEP conclamou uma entrevista coletiva, mas a identificação já foi feita oficialmente, junto à família, a família já confirmou, inclusive, a veículos de imprensa, porque antes do ITEP fazer o anúncio para a sociedade, já comunicou aos familiares que realmente aquele corpo encontrado em Parelhas, numa área rural chamada de Boqueirão, Diógenes, é mesmo do menino. O Claudimar Jefferson, uma morte trágica, ninguém sabe ainda por que isso aconteceu. Ele saiu de casa no último sábado, amanhã faria uma semana, simplesmente disse ao pai que ia ali. Pegou a moto e saiu, disse que voltava logo, isso não aconteceu. O corpo dele foi encontrado totalmente carbonizado, impossível uma identificação de outra forma. Foi necessária a comparação com a ficha dentária trazida do consultório da dentista dele com a arcada dentária do corpo, e aí foi possível fazer
a identificação. O anúncio acontece hoje às 11h30 na sede do Instituto, com o diretor-geral Marcos Brandão, odontolegista, que procedeu o exame. A gente traz essa notícia triste hoje aqui para o Jornal 96. É isso, presidiário morre em troca de tiros com a Polícia Militar em Parnamirim, Jackson. Aconteceu na tarde de ontem. Policiais militares foram atender uma ocorrência no Bela Vista de tiro em via pública, disparo em via pública. Ao chegar ao local, um rapaz estava realmente armado e disparou contra a viatura dos policiais do 3º Batalhão. Era um presidiário, se sabe disso, porque ele estava com a tornozeleira eletrônica. Ele ainda não está identificado, mas disparou contra os policiais do tático reagiram. Ele foi baleado algumas vezes, chegou a ser levado para o hospital de Euclésio Marques, o hospital de Parnamirim, mas lá não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Isso aconteceu na tarde de ontem, foi comunicado oficialmente também pela comunicação da Polícia Militar. Resta agora a identificação desse presidiário que estava no sistema semiaberto, cortando a tornozeleira eletrônica, e acabou disparando contra PMs em Parnamirim, meu amigo Jorge. É isso aí. Obrigado, Jackson. Bom final de semana. É só um registro, aproveitando o Jackson. O Ministério Público Eleitoral, através da Promotoria de Justiça com atuação junto à 6ª Zona Eleitoral, deflagrou na manhã de hoje a Operação Cabresto em Ceará-Mirim. Cabresto, o objetivo é apurar a corrupção eleitoral. O processo segue em segredo de justiça e por isso os detalhes não foram divulgados. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em locais onde supostamente estaria havendo suporte a ações de compra de votos. A ação teve o apoio da Polícia Militar. Participa da Operação Cabresto, 3 promotores de justiça e 20 policiais militares, além de servidores do Ministério Público. Jackson, até segunda-feira com as notícias policiais. Até segunda-feira de hoje, segunda-feira todo mundo. Um abraço aí, pessoal da Neutron Segurança que está ouvindo a gente. Ouve a gente todo dia. Até mais, gente. Valeu. Pois é, operação lá em Ceará-Mirim, segredo de justiça. Será que ainda hoje nós teremos algum detalhe a mais, Robson? Esperamos que sim, né? Geralmente as operações acontecem e no decorrer do dia o Ministério Público tem o costume de fazer uma coletiva e compartilhar mais dados, mais informações acerca Agora a compra de votos, me parece, veio uma semana antes da eleição. Da eleição, né? Quem se deu mal ontem foi o senador do Piauí, né? O Ciro Nogueira, que é do PP, né? Teve operação, o alvo não era ele, mas era gente ligada a ele, muito próximo ao PP, inclusive houve busca e apreensão a endereços do PP no Piauí. Há uma semana da eleição, o camarada candidato à reeleição acaba complicando, né? Hein, Marcos Alexandre? Complica demais, né? E não complica tanto assim, por exemplo, como o caso de Beto Richa no Paraná, que chegou a ser preso, né? Também foi candidato ali. Foi um tiro. Mas tá em segundo, não, mas claro. Mas tá em segundo, viu? Então pode... Só perde para Requião. Isso. Tem outro candidato que está muito próximo a ele, mas o Richa é o segundo lá no Paraná, apesar de Exato, mas é uma pancada muito forte. É um fato muito negativo. E ganhou a mídia nacional, pode custar a eleição local dele, principalmente, lá deve estar uma... Acho que o Ciro Nogueira não altera muito não. Lá ele tem uma aliança com o governador do PT, Wellington Dias, o Ciro Nogueira, tanto que apesar do PP estar na campanha do Alckmin, lá no Piauí ele pede voto pro candidato do PT, Haddad. No caso o Fernando Haddad. E até aqui no Rio Grande do Norte isso teve repercussão também, né? A senadora Fátima Bezerra parece que ajeitou o programa do governo, tirou o Piauí, botou o Rio Grande do Norte. Foi! Hoje a notícia não. Eu estava lendo aqui o livro do companheiro de bancada Robson Vasconcelos Carvalho, Família e Política do Rio Grande do Norte. Aí tive notícia, por exemplo, hoje de manhã, lendo o noticiário da imprensa local, aí vi tem uma família com 4 candidatos, né? Terezinha Maia, Mada Maia, João Maia e Zenaide Maia. Bem aqui. Tá no livro também? Vai constar na próxima edição. Falar do livro, Robson. Essa nova tentativa, né? Robson Carvalho vai lançar o livro dele em Mossoró, hein? Na próxima semana. Isso. Foi um sucesso de venda essa semana no Midway, no espaço Fernando Chiriboga, na última quarta-feira. Terça-feira, né? Na última terça-feira, e
Na próxima semana, né, Robson? Isso. E aqui em Natal tem os últimos exemplares lá na Cooperativa Cultural da UFRN. Ontem eu fui repor o livro, que a turma está procurando rápido. Graças a Deus, foi fruto de um trabalho de 2 anos de pesquisa. E o pessoal, a própria banca aprovou com recomendação de publicação, editor universitário, colegiado da pós-graduação em ciência política também. E vale a pena ler, né? Porque é um raio-x da nossa história política do Rio Grande do Norte, mostrada a partir das 2 principais ramificações estruturais. Os demais transitam em torno dessas 2 famílias, que é Alves e Maia, ao longo de 73 anos, são 7 décadas. Uma né? curiosidade, a turma que você... Estava todo mundo lá no lançamento? O pessoal do livro mandou representante. Mandou representante para comprar. Eu fiquei curioso, assim. Curioso quem? Os protagonistas. Zé Agripino, Garibaldi. Mandaram representante para comprar. Né? E eu recebi muito bem, sorri, dei um abraço e tudo, né? E foi legal que eu recebi gente de todos os partidos políticos, foram alguns eleitores do partido que é de Bolsonaro, foi o pessoal do Partido Novo, foi o pessoal do PT, foi pessoal ligado como é que chama? A diversos partidos, de todas as cores, e gente que também não tem nenhuma ligação mais direta com o partido. Muita gente esteve lá presente, né? E ficou bacana ali, vale a pena ler, porque... Como é o nome do livro? Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves Maia e o suporte do Senado. Como é que o Senado e vários outros instrumentos acabam servindo para que o grupo se mantenha no poder, né? O que acontece, por exemplo, com quem não é Alves ou Maia e que passa por esse espaço de poder, seja do Senado ou mesmo de governo, ou mesmo Prefeitura de Natal. Tem depoimentos também, um deles muito interessante, vale a pena ser lido, do ex-senador Fernando Bezerra, né, que é muito claro sobre o passo a passo da política e do que aconteceu com ele e tantos outros, né? O rastreio de emendas parlamentares casando com mapa de votação, financiamento de campanha casando com mapa de votação. Então é um trabalho assim bastante... Muito bacana. Obrigado. É isso. Eu então acho você já tem dia, qual é o dia do lançamento lá em Mossoró? Acho que na quinta-feira. Eu tô na dúvida, vou confirmar com o Bruno Barreto, foi quem me fez o convite lá, o jornalista, cara muito bacana. E ele fez inclusive livro, o mestrado dele o meu foi sobre Alves e Maia, o dele foi sobre Rosado lá. A gente vai em breve fazer uma mesa redonda sobre isso. Agora eu estou na dúvida, acho que na quinta, porque me parece que tem um feriado próxima semana. Na quarta. Quarta-feira é o feriado. Eu vou feriado do dia 3 dos mártires. Né? Eu vou estar confirmando com ele. E eu estou pensando assim ainda o que fazer ou como fazer, porque a edição foi limitada, eu tenho hoje poucos exemplares. E tem muita gente procurando. Então, eu recebi ligação, além do próprio jornalista, de pessoas de Mossoró, de Pau dos Ferros, de Marizal, de João Câmara, de Pacifica. Eu estou pensando no que fazer assim. Eu disse a você que você faça o lançamento lá em Mossoró. Foi, você disse. Você disse. Até porque a turma lá gosta muito de política. Gosta. Olha, antes de chamar a agenda cultural aqui, eu vou chamar Cristina Ram. Priapismo, o que é isso, Cristina Ram? Sexo Falado, com Cristina Ram. Oferecimento, Clínica de Sexualidade Humana. Telefone 99921-9925. Então, priapismo é uma situação médica em que o pênis permanece um longo tempo em ereção, mais de 4 horas, de maneira involuntária e vai se tornando doloroso. A característica principal do priapismo é que a ereção deixa de ser motivada por estímulo ou excitação sexual, ou seja, o pênis permanece rígido, sem excitação ou mesmo após a ejaculação. Mesmo a dor que usualmente interromperia uma ereção normal, não cessa o priapismo. Existem basicamente 2 tipos de priapismo. O isquêmico, que é onde ocorre aprisionamento de sangue no pênis e com a persistência do problema falta oxigênio e nutrientes para as células que podem morrer. E o não isquêmico, onde acontece o oposto, ou seja, o sangue flui, entra e sai do pênis de maneira abundante e constante, mantendo então a ereção. Mais de 95% dos casos de priapismo são do tipo isquêmico. O priapismo ainda constitui um desafio para os profissionais de saúde. Entender sua causa é fundamental para a prevenção.
Conhecendo as causas, fica mais fácil compreender que quem apresenta doenças no sangue, como anemia falciforme, talassemia, leucemia, quem usa medicamentos para ereção, alguns antidepressivos, anticoagulantes, que tem diagnóstico de câncer ou doença maligna ou consome drogas ilícitas, tem maior risco de sofrer com priapismo. Outro problema muito relevante se encontra no uso de artifícios para prolongar a ereção com orientação médica inadequada. Pseudoclínicas que se auto-intitulam especializadas em disfunções sexuais, mas apenas comercializam fórmulas injetáveis para a ereção ou até sem orientação médica. Gente, um verdadeiro absurdo. O uso de medicamentos injetáveis no pênis é a principal causa de priapismo. Quando identificado e tratado adequadamente, o priapismo costuma ser revertido sem deixar sequelas. Existe a necessidade de identificar a causa e sempre adotar medidas de prevenção, pois a repetição dos eventos é que pode gerar as complicações. Cristina Ram, para o Jornal 96. É isso aí. Na próxima semana, a Cristina volta com mais um tema sobre o sexo. Aqui o sexo é falado com seriedade, hein? É isso aí. Muito bacana o comentário da Cristina Ram. Quebrando tabus, né? Claro, claro. Ela, inclusive, esse espaço começou aqui no Jornal 96. Hoje a gente vê Cristina com espaço também na TV, na InterTV e em outros locais também, né? Ela que é uma pessoa que está comunicando, levando a informação sobre o sexo. Muito bacana, né, Robson? Muito bom. E a conheci aqui e até uma vez convidei para o meu programa. Foi realmente assim. E o que foi legal foi a participação do público, assim, o pessoal mandando pergunta. Aí tinha gente que fazia pergunta, aí com vergonha, esse é o tabu, né? Aí disse, não, por favor, não diga meu nome. Aí eu li a pergunta normalmente, né? Para você ver algo que é assim tão simples e outros países até se fala com tanta naturalidade, até se escandaliza. E colunas como essa da Cristina, elas desmistificam o tema e faz com que as pessoas conversem mais, principalmente entre casais, né? Entre casais. Porque às vezes tem um problema dentro de casa, as pessoas não vão atrás resolver, para melhorar inclusive a relação, né? E outra, rapaz, sabe, uma vez, para você ver que coisa curiosa, uma vez eu vi um vídeo de um pastor de uma igreja evangélica, e ele dentro da igreja abordando o assunto, não me recordo o nome dele, já tem um tempo, e algumas pessoas rindo e tal, e ele explicando, né, que já em outras agremiações, inclusive evangélicas, jamais se trataria isso dentro da igreja. E, por exemplo, tinha pessoas tendo problemas de saúde, não só em relação à saúde sexual, mas até à saúde física, às vezes por falta de cuidado, por falta de higiene, porque achava que certas coisas era pecado. Você imagine em que mundo a gente está, né? E outras vezes deixando de aproveitar com o seu companheiro, sua companheira, certas coisas, achando que Deus ia levar a pessoa para o inferno. Nada, e se eu não me engano, somos humanos, né, minha gente? E se eu não me engano, a Cristina já deu palestra para a Igreja Católica. Olha a convite até do Padre Nunes, ela levou na paróquia dele para uma palestra com, né? Eu acho que ela deu palestra também em igreja evangélica, comunidades evangélicas. Então, essa coisa está se quebrando, esse tabu, né? É bom, é natural, é importante. O problema é a promiscuidade, é outra coisa, né? Que muita gente às vezes não fala com medo, misturando as coisas com a outra. Mistura, às vezes, pornografia com uma coisa que você essa questão, por exemplo, do priapismo, né? É interessante, né? Porque muito interessante. Agora, e é um problema de saúde. O problema é saúde. Precisa ser tratado, né? O que aparentemente o camarada. O cara fica com ereção aí durante muito tempo. Pode fazer fila. Não, pode fazer fila. Não é isso não. Vá cuidar, tratar, porque você está doente. Está doente, exatamente. Então é por isso que a pessoa tem que conversar. Tem um amigo meu, conversando é que se entende, que se conhece. Não, um amigo meu, Chico Gago, lá de São Gonçalo da Amarante, faleceu recentemente. Se ele tivesse vivo, ele diria, doença boa, Alexandre. Olha, uma notícia importante. Pagamento da Prefeitura de Natal libera hoje, está na conta amanhã, 58 milhões de reais. Pagamento dos funcionários. São 21 mil funcionários que recebem o pagamento da Prefeitura de Natal, hein? 51 bilhões de reais na economia. Então libera hoje e cai na conta amanhã. A informação da Prefeitura
de Natal. Ok? Olha, rapidinho aqui, a agenda dos candidatos. Carlos Eduardo, agora de manhã, 9 horas, grava programa eleitoral. 5 da tarde faz caravana em Açu e na sequência vai para Apodi. Dário Barbosa, 3 da tarde, faz panfletagem nas proximidades do viaduto do Balde, na Cidade Alta. 18 horas participa de roda de conversa sobre saúde pública na sede do PSTU no centro de Natal. Breno Queiroga, 5h30, agora cedinho, caminhada na Ceasa. 8h30, caminhada pelo Alecrim. 18 horas, entrevista em São Gonçalo Amarante. O Carlos Alberto Pessoal, caravana em Parnamirim agora de manhã. À tarde vai a Extremóis e também Ceará Mirim. Freitas Júnior, 8 horas agora, visitas em Jaçanã. E à tarde vai para Santa Cruz e Acari. Robinson Faria, 10h50, visita Cinsal em Areia Branca. Depois vai para Mossoró. 17 horas, Serra do Mel. 19 horas, Baraunas. Fátima Bezerra grava programa eleitoral e faz caravana Natal Parnamirim, São José do Mipibu, Cangoretama e a concentração na Praça dos Taxistas em Neópolis. Essa é a agenda, os demais não encaminharam suas programações. Para encerrar, pauta aberta aqui na mesa aí. Vamos lá. Marcos Alexandre. Jorge, pode uma notícia esportiva, aproveitando claro, que claro, a pauta está aberta no final aí. Flamengo demitiu o técnico Maurício Barbieri. Anunciou agora há pouco. Aquilo que eu falava ontem aqui, né? A diretoria anunciou, não anunciou ainda substituto. O técnico Abel Braga é o cotado aí para substituir Maurício Barbieri. É isso aqui. Anderson Luiz, o nosso ouvinte aqui pelo Facebook, está perguntando: Robson, onde é que eu encontro o seu livro? Você falou na cooperativa da UFRN. Lá, né? Na cooperativa cultural da UFRN. E sem dúvida eu acredito que você vai gostar. Uma leitura boa aí para o final de semana. E um abraço também aqui para Mayrton França, está nos ouvindo, estava perguntando, ele que estava em Brasília resolvendo o negócio da Barra de Otica e perdeu o lançamento. Charles Holanda, obrigado pela audiência. Publicitário Daniel, jornalista Érica Azusa, José Wagner, lá da Unifacex também nos acompanhando. Valmir de Gapó, Gilberto, Carneirinho, grande figura, obrigado pela sua audiência, Carneirinho. A turma ligada com a gente aqui no Jornal 96. Sua notícia final. Oi, não é bem uma notícia, apenas pedir permissão aos meus amigos, leitores, amigos ouvintes, porque eu vou passar alguns dias afastado, vou fazer 2 angioplastias periféricas, aqui nos membros inferiores, as 2 pernas. Viu? E devo voltar. Devo voltar já na próxima semana, se Deus quiser, e coisa e tal. Então vou passar uns dias aí afastado aí no minuto e também. Vai dar tudo certo. Aqui da resenha. A torcida abração. Vai voltar novinho. Se Deus quiser. Robson, sua última notícia nesse finalzinho da nossa resenha. Rapaz, a notícia boa que me deixou muito feliz, acho que é importante para todos nós, que foi o Rio Grande do Norte voltou a ser primeiro lugar na produção do país em camarão. Acho que muito bacana isso para a geração de emprego e renda do nosso estado. Hoje de manhã, logo cedo, quando vi essa notícia, eu fiquei muito feliz. É isso aí. E a minha última notícia hoje na resenha especial do Jornal 96, sexta-feira tem mais, hein? Mais de 92 mil eleitores tiveram os títulos cancelados no Rio Grande do Norte por não terem feito o cadastramento biométrico exigido nas eleições de 2018. A informação é do TRE. Tinha muito fantasminha aí, viu? O estado tem 2.373.619 eleitores aptos a votar. O número exato de potiguares com títulos cancelados para esta eleição foi 92.663 títulos cancelados. Muita gente, hein? Tinha muito fantasminha? Tinha muito fantasminha, né? E você encontra às vezes cidade que tinha mais eleitor do que habitante, tem tanta coisa interessante, né? Gente votando pelo outro. E o bom da biometria é que não, só como já vi loucuras aí, até virou meme na internet, o cara arrancar o dedo de um defunto pra botar lá pra roder. O que? Rapaz, cada coisa assim incrível, incrível. Eu queria desejar um bom final de semana a todos, obrigado pela audiência, aos ouvintes. E semana que vem nós estamos de volta aqui na semana que antecede as eleições, hein? Na segunda-feira. Semana do Pega Fogo. Um bom final de semana e fiquem com Sou Bossa Nova do Quincy Jones. Tchau! Show!